Corrente elétrica, com professor Alan. Corrente elétrica. Os elétrons livres de um condutor metálico, por exemplo, um pedaço de fio de cobre, estão num movimento aleatório. Normalmente, o movimento aleatório de elétrons livres de átomo para átomo é igual em todas as direções. Exemplo: corrente elétrica. Quando o movimento de elétrons for mais intenso em uma determinada direção, isto é, quando este movimento for ordenado, teremos um fluxo ordenado de elétrons. A este movimento ordenado de elétrons dá-se o nome de corrente elétrica. Corrente elétrica, movimento ordenado em determinada direção. Temos a representação de um circuito elétrico demonstrando a corrente elétrica. Movimento ordenado dos elétrons. Corrente elétrica. Os elétrons iniciam o movimento simultaneamente. Os elétrons livres estarão sempre presentes ao longo do condutor. Ao se deslocarem, os elétrons exercem força de deslocamento entre eles. Fenômenos que caracterizam a corrente elétrica. Sempre que a corrente elétrica atravessa um condutor, pode produzir efeitos como efeito térmico ou efeito Joule, efeito magnético, efeito luminoso, efeito químico e efeito fisiológico. Um condutor, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, se aquece. Essa emissão de calor pode ter aplicações úteis como chuveiro elétrico, fusíveis, lâmpadas incandescentes, porém, essa elevação de temperatura pode ser danosa aos materiais isolantes, reduzir o rendimento dos equipamentos elétricos, como o gerador. Produção de um campo magnético ao redor de um condutor. Exemplo, aplicação, transformador. Ao serem atravessados por uma corrente elétrica, certos gases, em determinadas condições, emitem luz. Lâmpadas fluorescentes. Algumas reações químicas só ocorrem quando há passagem de corrente elétrica entre seus reagentes. Recobrimento de metais, cromação, obtenção de compostos químicos. Uma corrente elétrica, ao passar por um tecido vivo, a ação sobre os músculos e nervos produz uma reação a que chamamos de choque. Choque.
Passagem da corrente elétrica por organismos vivos que provoca contrações musculares e que, em alguns casos, pode ser letal. Tipos de corrente elétrica: corrente contínua e corrente alternada. A corrente elétrica é contínua quando as cargas elétricas não variam em intensidade e sentido ao longo do tempo. Tipos de corrente elétrica: a corrente elétrica é alternada quando as cargas elétricas variam com o tempo e em intensidade e sentido, como está sendo demonstrado na senoide, variando tanto no positivo como no negativo. Fontes de corrente. A corrente elétrica é obtida de fontes tais como pilhas, acumuladores, geradores. Fontes de corrente. Veja o exemplo. Temos, por exemplo, a pilha de Daniel, com duas chapas, gerando uma diferença de potencial. Uma chapa de prata ou zinco e uma chapa de cobre. Fechamos o circuito elétrico com uma lâmpada. Quando fechamos o interruptor, há passagem de corrente elétrica. Fontes de corrente. Temos aqui a geração de corrente alternada. Dois ímãs, norte e sul, com a variação das linhas de força no nosso campo magnético. Exemplo de um gerador de corrente alternada. Com a variação do nosso gerador de corrente alternada, gera-se a senoide alternada, variando entre positivo e negativo. Esse é um sistema monofásico e temos aí, né, outro gerador, representando a geração de corrente. Temos aqui o sistema de retificação, chegando tensão alternada e, no caso, vai sair tensão contínua. Veja o exemplo. Esse é um diodo retificador. O diodo é um componente eletrônico que conduz apenas em uma direção. Temos diodo semicondutor, temos diodo Zener, temos o LED também, que é um diodo só que emite luz. Circuito elétrico. Circuito elétrico é todo o sistema completo de corpos no qual se pode estabelecer uma corrente elétrica. Um circuito elétrico simples é composto de fonte, consumidores ou receptores e condutores. Veja o exemplo do circuito elétrico. Temos a fonte, temos o consumidor ou carga,
Temos o condutor, por exemplo, fio de cobre. Temos uma chave ou disjuntor que pode estar aberta ou fechada. Quando fecha, conduz corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. A unidade usada para representar a grandeza carga elétrica é o coulomb, representado pela letra C. Coulomb, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. A intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa numa determinada seção do condutor na unidade de tempo. A intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa numa determinada seção do condutor na unidade de tempo, como está sendo representado. Uma intensidade de corrente de 1 coulomb por segundo é o que se chama de 1 ampere, que é a unidade usada para medir a corrente elétrica. A corrente elétrica possui múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, ampere, quiloamperes, megaampere, gigaampere. Submúltiplos, miliampere, microampere e nanoampere. Medição da corrente elétrica. Temos o circuito elétrico com a fonte, condutor, consumidor ou carga, a chave ou disjuntor, a passagem de corrente elétrica. Utilizamos um instrumento de medida chamado amperímetro, ligado em série no circuito. Para medir a corrente elétrica, usa-se um medidor de corrente denominado amperímetro. Medição da corrente elétrica. Temos nosso circuito, o interruptor e uma lâmpada. Temos o instrumento de medida chamado amperímetro, ligado em série com a carga. Abre o circuito e coloca o instrumento de medição amperímetro para medir a corrente elétrica. Deve ser ligado em série com a carga. Medição da corrente elétrica. Se o circuito está aberto, não está passando corrente elétrica. Se o circuito está fechado, está havendo a passagem da corrente elétrica. Aulas com o professor Alain. Corrente elétrica, com inovação e tecnologia. Amperímetro, medição da corrente elétrica, utilização, ligação, medidas, escalas, ajustes, cuidados. Amperímetro, medição da corrente elétrica, a graduação máxima da escala, tanto analógico como digital, deve ser maior que a corrente elétrica medida. A leitura deve ser a mais próxima possível do meio da escala. Ajuste os zeros, sempre na ausência de corrente. Não mudar a posição de utilização do aparelho quando está utilizando. Cuidado com o instrumento de medida. Evitar choques mecânicos. Fim.